Estamos iniciando aqui o nosso bate-papo da noite e vamos conversar. Se você pegou o bonde andando, eu vou conversar com o Dr. Celso Batello, que é médico homeopata automolecular, nutrólogo, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose. E nós vamos falar sobre o poder das vitaminas e dos minerais do nosso organismo. Celso, eu tenho como de praxe a matéria introdutória e depois a gente conversa. Então vamos à nossa matéria. As vitaminas e os minerais são substâncias essenciais para a nossa saúde, mas a maioria delas não é produzida pelo nosso próprio organismo e precisa ser obtida através dos alimentos, bebidas ou dos suplementos vitamínicos e minerais. Atualmente, esse tema é alvo de um grande debate entre os especialistas. De um lado, um grupo que acredita que é possível obter todas as vitaminas e minerais necessários utilizando exclusivamente os alimentos que regularmente ingerimos. Do outro, pesquisadores recomendam uma alimentação saudável suplementada com multivitamínicos, assegurando que todas as necessidades desses nutrientes sejam plenamente atingidas. Provavelmente, ao menos em parte, os dois grupos estão com a razão. Se pudéssemos garantir que os alimentos de origem animal, as verduras, frutas que consumimos, fossem produzidas naturalmente, sem contaminações. Se vivêssemos ao ar livre, longe da poluição e do estresse, e se todos fossem fisicamente ativos e não fumassem, provavelmente assim obteríamos todas as vitaminas e minerais nas quantidades que necessitamos, apenas dos alimentos que ingerimos. É o que nós vamos ver então com o Dr. Celso Batello, que é o especialista no assunto. Ai, Dr. Celso, nós devemos fazer a nossa suplementação vitamínica? Eu penso que sim, viu, Beth? A minha observação ao longo desses 35 anos de consultório e como nutrólogo, a gente observa assim que a maior parte das pessoas necessita de uma suplementação de vitaminas e minerais e muitas vezes até de aminoácidos, né? O que não pode ser feito, como você falou, é que seja feito de uma maneira assim aleatória. Então essa história de A a Z, né? Como nós temos aí, né? Alguns produtos de A a Z. Será que faz um pequeno efeito? Acredito que possa fazer. O problema, Beth, mas não o suficiente, talvez? Não o suficiente, porque existe uma relação ótima entre as vitaminas e minerais, né? É como se fosse uma teia de aranha, né? Então qualquer coisa que aconteça num ponto da teia reverbera e mexe com a teia em outro sentido. Se você eventualmente ingere uma quantidade grande de minerais, você já o tem alto, né? Isso vai atrapalhar a relação com outros minerais ou outras vitaminas, não é? Então, por exemplo, é muito comum essa coisa do cálcio, né? Que às vezes as pessoas tomam cálcio para tudo, né? Quando na realidade existem alguns tipos de organismo, Beth, que se você tomar cálcio, você vai ter problema, né? Que tipo de problema? De depositar em artérias, fazer placas de ateroma, de arteriosclerose, não é? Então não é para tomar assim da maneira que o pessoal toma. Cálculos renais também? Cálculos renais, infarto do miocárdio, né? Porque pode entupir ali a artéria coronária, o cálcio, né? Então, antes de tomar a vitamina, é necessário que você faça alguns exames, não é? Para você ter essa referência, senão você pode ter problema, né? Agora, que tipo de exames? Assim, hoje nós podemos pedir exames até dos minerais? Hoje praticamente você faz tudo, tudo, né? Então você dosa. Porque você não pode tomar, por exemplo, um cálcio isolado, se você não usar, por exemplo, o magnésio, não usar um fósforo, né? Não usar um
um potássio, por exemplo, né? E, sobretudo, um boro, que é um mineral importante, não é? Porque o boro, ele faz o papel de meio de campo, né, com esses minerais todos, para formar, por exemplo, a matriz óssea, não é? Então, a falta do boro, por exemplo, pode dar esse problema. O boro você encontra muito na maçã. Aquele ditado português que fala, né? De você comer uma maçã por dia e uma sardinha uma vez por semana, é uma receita de saúde, né? Porque a maçã tem muito boro. A sardinha tem cálcio, né? E tem outros elementos também que são importantes, que resultam nesse equilíbrio entre vitaminas e minerais, não é? Claro que é um ditado português, como você Mas falou. é válido. Mas é válido. Eu acho assim, eu nunca errei, Beth. Eu falo assim que a sabedoria tradicional dos povos, ela precede muito, muito, muito a ciência. E a ciência mal e parcamente explica essa sabedoria. Mal e parcamente explica essa sabedoria. Tenta, quando não deturpa por interesses outros, claro, né? Escusos, né? Então, antes de a gente entrar assim, nessa parte teórica das vitaminas e minerais, é importante a gente falar o seguinte, não entre nessa de tomar essas vitaminas e minerais. Essas de A, Z. De A, Z, ou que recebe o nome de uma pessoa, de outra pessoa, não é? Que é necessário que todo mundo... Não é bem assim. Você pode complicar a sua saúde, não é? Uma outra coisa que convém falar é assim que na alimentação, a gente infelizmente não dispõe, por melhor que você coma, de todas as vitaminas e minerais, não é? Aqui o nosso solo, por exemplo, é um solo muito pobre de nutrientes do Brasil, né? É um solo que a gente chama de aluvião, que a chuva vem e leva, a chuva vem e leva. Então é baixíssimo em minerais, principalmente zinco, né? Então não dá. E outra coisa, da maneira que é feita a colheita, o transporte, você pega uma laranja, por exemplo, quando você colhe, você a colhe verde, né? Que não pode colher muito madura. Aí vem no caminhão, aquela coisa toda sacudindo. Saculejando lá, sacudindo. Sol, quando chega, não chega com a quantidade que tem de vitamina C, por exemplo, não é? Então, há que se fazer uma reposição. Logicamente que isso é muito minimizado quando você ingere os alimentos orgânicos, não é? Que o alimento orgânico, o solo é cultivado, o solo não é como aquelas propagandas de adubo, sódio, potássio e mais alguma coisa lá, né? Então, o ideal, assim, é que você, se possível, consuma os orgânicos e, vez ou outra, você tem que fazer um exame para ver como andam essas coisas em você. Esse exame é o exame ainda do cabelo, né? Olha, o mineralograma, ele se presta, fundamentalmente, do cabelo, para metais pesados. É a função dele mesmo, entendeu? Mas ele te fornece informações adicionais. Né? Tipo, falta magnésio, por exemplo. O cálcio está bom, né? Está com excesso de potássio, você não vai dar potássio. Entendeu? Então, eu falo assim, eu não consigo fazer uma ortomolecular assim adequada se não fosse com essas informações. Por mais que você estude, né? É difícil você conseguir só pela clínica ver toda a necessidade. E às vezes de uma maneira específica, não é? De uma maneira específica. Por exemplo, uma mulher menopausada, aí recomenda-se que ela tome cálcio diariamente. Mas pode fazer um exame, mineralograma, e não precisar do cálcio. Não, eu sou absolutamente contra esse tipo de coisa, sem critério. Algumas precisam cálcio, nem todas. Algumas, eventualmente, pode, até com a ingestão de cálcio, complicar outras coisas. Porque, olha, Beth, a matriz óssea não é só cálcio. A matriz óssea é cálcio, magnésio, fósforo. E precisa do boro. Precisa do boro. Senão você não vai ficar solto no sangue. Entendeu? Não vai ser incorporado ao osso e vai depositar, ou pode depositar em artérias, inclusive coronária, né? Bom, hoje uma grande discussão também é a vitamina D, né, Celso?
Desde o começo eu falo isso. Nossa. Vamos entrar? Posso entrar Pode, a relação das porque vitaminas? ainda com relação... Pode entrar, a gente vai falando. Isso, vamos com lá. Com relação à vitamina D, Beth, tem uma coisa que eu aprendi em medicina que são ditados, né? A clínica é soberana. A clínica. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, entendeu? Claro. É a tua experiência. Ela é soberana a exame de laboratório, entendeu? Ela é a tudo isso que se fala, né? Celso, vamos começar com a vitamina A, que é uma das vitaminas também. Beth, dá para falar alguma coisa antes, para situar? Dá, claro. Maior? Dá pra... Bota aí o Celso de novo, então, por favor. Eu acho assim, é importante que as pessoas entendam que existem assim 5 grandes grupos de alimentos. Sim. 5 grandes. As proteínas. Sim. Né? Os açúcares, as gorduras, as vitaminas e os minerais. Então, praticamente foi nessa ordem. Açúcares são os carboidratos? Os carboidratos. Ah, tá. Carboidratos, a gordura, os lipídios, né? Sim. Então, foi praticamente nessa ordem que as coisas foram estudando. Não se dava, assim, uma importância muito grande para as vitaminas e minerais, até um tempo atrás. Para você ter uma ideia, como é que a vitamina A, já que está aí, né, foi descoberta? Foi descoberta pelos gregos. Ah, é? Porque como é que descobriu? Porque eu falo assim, as grandes descobertas, Beth, longe de serem assim, uma pesquisa direta, elas são por acaso e dedutivas, não é? O que o pessoal percebia? Eles saíam no navio e as pessoas tinham alterações de visão ali, né? Eles percebiam que essas alterações de visão melhoravam quando eles comiam fígado. Poxa vida. Entendeu? E depois eles foram relacionar que o fígado tinha bastante vitamina A. Percebeu como é que funciona o negócio? A vitamina C, da mesma maneira. Eles iam viajar, né? Eles iam viajar e viam que tinha alterações de sangramento de gengiva, infecções, esse tipo de coisa. E eles perceberam também que quando eles comiam fruta, e fruta cítrica principalmente, isso se resolvia. Agora, vamos passar para a próxima, Alexandre. A vitamina A, que todo mundo acho que já sabe, encontra na cenoura. Na cenoura, tudo a vitamina A, Beth. Ela age muito, muito bem assim, na pele, né? E no epitélio, né? Epitélio, pele e mesmo no epitélio pulmonar. Ah, então ela tem essa característica desse fator de proteção, né? Enquanto a cenoura, principalmente cenoura, né? E a vitamina A, né? E a vitamina D agora, como nós estávamos falando, que ainda é bastante polêmica, as pessoas ainda fazem da vitamina uma polêmica, né? Que você deve ingerir a vitamina. Por que, Beth? Porque a vitamina D, na realidade... Outros dizem que não adianta ingerir a vitamina D porque o corpo não vai entender nada, você tem que tomar sol mesmo. Né? A vitamina D, na realidade, é um hormônio, né? É praticamente, é um hormônio, não é praticamente uma vitamina. É um hormônio. Então, por definição, hormônio são pequenas substâncias que agem poderosamente à distância. Entendeu? Então, há que se tatear o uso de qualquer hormônio, não é? E eu sou contra a forma que está sendo dada a vitamina D. Não é? Em grandes quantidades, muitas vezes sem critério. Muitas vezes, assim, por mais que você tenha um exame de laboratório, né, que foi estipulado até tanto é normal, aqui falta tal, existem outros critérios para você entrar com a vitamina D. Então, existem outros critérios, né? Então, eu sou contra isso que se faz. Eu acho assim, que é melhor tomar sol, né? Porque o sol, o que ele vai fazer? Ele vai dar a quantidade exata de vitamina D que você precisa. Entendeu? Lógico, né, que para você sintetizar a vitamina D, você tem que ter um pouco de colesterol, né? Então você tem que comer alimentos que contenham colesterol, porque a síntese da vitamina D vai ser a partir do colesterol. É outro erro que o pessoal já fez, a gente já falou aqui a respeito do colesterol, né? O que se fez com o ovo, por exemplo, que é um belíssimo colesterol da gema de ovo, né?
Então eu acho assim, a vitamina D, você tem que tomar sol. Por mais, outro dia eu estava vendo um profissional falar aí, né? Dessa coisa de usar filtro solar sistematicamente, entendeu? Então o que acontece? Criança está tendo osteoporose, mulher normalmente já tem por um fator hormonal, infelizmente. Agora homem também com osteoporose. Ou seja, você não faz a massa óssea mais, entendeu? Por conta do filtro solar. Do filtro solar. E sobretudo, Beth, que a massa óssea mesmo, total, ela é feita até os 28 anos de idade. Pode mudar isso. Não é? Então, toma o sol com moderação, né? Não é bem isso que o pessoal faz, entendeu? É uma indústria muito forte. Isso daí, né? De não tomar nada de sol. Diz que o hormônio mais importante do nosso organismo é a vitamina D, chamada vitamina D. Eu não sei se é o mais importante, né? Ele é importante. Mas é super importante, né? É super importante. Bom, a vitamina C, você até já disse. A vitamina C, né? Que ela age, principalmente na síntese do colágeno. Não é? É um antioxidante. É um antioxidante super importante, não é? E uma coisa que a gente sabe que ela age bastante também é numa glândula chamada suprarrenal, ou modernamente adrenal, que é em cima do rim, né? O que ela produz? Ela produz o corticoide natural, não é? Então, por exemplo, a vitamina C está relacionado ao estresse também, porque na medida que ela favorece essa produção de hormônios pela suprarrenal, e a suprarrenal ou adrenal, qual que é o lance dela? Assim, é assim, diante do perigo você luta ou foge. Se você fizer uma escolha errada, você vai dançar, né? Então, por exemplo, a vitamina C é importante nesse sentido, né? Muito bom. A próxima, pode ir mudando, senão não vai dar tempo, hein? A vitamina E, né, Celso, que também é um poderoso antioxidante. É um dos mais poderosos antioxidantes que existe, entendeu? Vitamina E. Né? Existem algumas vitaminas, Beth, que a gente sabe que a maior parte das pessoas necessita, né? Por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, sem muito erro, né? Então, por exemplo, o magnésio, por exemplo, a imensa maioria das pessoas tem falta de magnésio, entendeu? É uma dieta, a nossa dieta é uma dieta muito pobre, magnésio. Né? Agora, vitamina E no azeite de oliva extra virgem é fantástico. O azeite de oliva extra virgem é um óleo que eu acho muito bom, Beth, é o óleo de amendoim. Por quê? Porque o amendoim, naturalmente, ele tem óleo. Sim. E ele não é tirado, que nem a soja, tirado de qualquer maneira, né? É um óleo que aguenta altas pressões, entendeu? Existe no mercado um óleo de amendoim. E quando você frita, por exemplo, usa, ele aguenta temperatura 270 graus sem se denaturar, né? Poxa. Bom, o cálcio que você falou... O cálcio é importante. Né? O cálcio, a melhor maneira de ingerir e ter cálcio tem em todo lugar. Eu falo, se você comer papel, tem cálcio, né? Entendeu? Tem em todo lugar. Mas, assim, a melhor fonte de cálcio são os derivados do leite, não é? Queijo, iogurte. Por quê? Porque passa por um processo de fermentação, né? Esse processo de fermentação digere melhor a proteína do leite, porque o pessoal fala muito de intolerância à lactose. É um número, não é muito grande, assim. Mas, por exemplo, existe uma alergia à proteína do leite, que é muito grande. Então, na medida que tem essa fermentação, torna mais digerível essa proteína com menos problema. E uma quantidade maior de cálcio. O ferro também é fundamental. Fundamental. O ferro é fundamental. É fundamental, Beth, a gente, na prática, a gente vê o seguinte, não só a quantidade dele, do ferro, né? Mas como ele está sendo transportado, se, por exemplo, a hemoglobina que carrega esse ferro está bem, né? Então, é mais do que isso, mas o ferro é fundamental. Inclusive, eu aproveitar a pergunta da Leonor, que ela tem muitos problemas com anemia. E, claro, então, falta de ferro. Falta de ferro. É preciso saber o seguinte, ou é a ingesta que está baixa, né? Ou a absorção dele que não está sendo suficiente, né? Que pode ser ali pela falta de vitamina C, ou mesmo assim, uma falta de ácido clorídrico aqui, né? No estômago, né?
que vai não absorver o ferro adequadamente. O fósforo... O fósforo, dentro dessas relações todas aí, que é a importância do fósforo? O pessoal fala que o peixe é bom para o raciocínio, né? E de fato é mesmo. Por quê? Porque o fósforo ele entra na composição de uma substância chamada ATP, que vai formar energia, entendeu? Então, se não tiver fósforo, ATP, esse P é de fósforo, entendeu? Que o fósforo é com pH, né? Com P, aliás, né? Na química. Então, é fundamental para as reações ocorrerem de uma maneira precisa e efetivas, né? E a gente encontra o fósforo no peixe. Peixe, carnes, ovos, queijo, né? Com facilidade. Com facilidade, com facilidade. O próximo é o magnésio. O magnésio é um metal que falta pra gente, Beth. Né, Celso? Na minha observação, o magnésio a maior parte, a imensa maioria, eu colocaria assim, na minha observação, 95% das pessoas carecem de magnésio, né? E o magnésio, o oriental come muito alimento que contém magnésio. Então, a gente fala o seguinte, que essa flexibilidade que eles têm em todos os aspectos, né, físicos, mentais, tudo, se deve ao magnésio. A nossa ingesta é muito grande em cálcio, né? Então, é aquela coisa mais rígida, inclusive em postura também. A maior parte do magnésio. As pessoas usam magnésio, usam muito um produto que tem aí, que usa químico, usa de magnésio. Leite de magnésio? Não, leite de magnésio não, cloreto de magnésio. As pessoas tomam muito isso. Então, o que eu aconselho? Não deve tomar muito cloreto de magnésio de maneira indeterminada, entendeu? Porque tem uma relação ótima, magnésio, fósforo, magnésio, potássio, né? Então, há que se ter esse equilíbrio, né? O zinco? O zinco é fundamental, né? O nosso solo é muito pobre em zinco, né? Existe cientistas aí que defendem que se coloque zinco no solo, entendeu? Para melhorar a relação. O zinco, para você ter uma ideia, ele é o primeiro metal da insulina, entendeu? Depois é o cromo. A falta de zinco, você pode ter uma insulina não tão efetiva. Então, uma tendência maior, diabetes, hipoglicemia, essas coisas todas, né? Falta de zinco. Falta de zinco. E a gente encontra? O zinco principalmente nas carnes, né? Nas carnes. Carnes e frutos do mar, como está ali. Óleo de germe de trigo, por exemplo, tem muito zinco. E na nossa relação iodo. O iodo, né? O iodo, hoje a gente sabe, o iodo normalmente tem no sal de cozinha, né? Que antigamente tinha aqueles bócios, aquelas papeiras, que era a falta de iodo, né? O iodo, ele tem várias funções, principalmente na tireoide. A tireoide, mal e parcamente comparando, a usina Angra dos Reis, lá, atômica, entendeu? Ela tem um papel muito semelhante à tireoide. Ela que produz essa energia toda para o organismo, né? Entendeu? Então, a falta de iodo pode gerar problemas. O excesso também. Né? Tem outro lado. Né? Houve um tempo aí, foi até denunciado o inspetor Geraldo Medeiros da USP, que o pessoal estava com muito iodo no sal, que gerou toda essa coisa de tireoidite aí nas pessoas, né? Então, há que se dosar as coisas. Mas o sal que a gente consome hoje, ele já vem com iodo. Contempla com iodo, suficiente para manter o índice. Uma coisa que é muito rica em iodo, e é um iodo que vem de uma maneira equilibrada, que o organismo reconhece e lida bem com ele, é o iodo das algas marinhas. Alga marinha, né? Que tem muito iodo de uma maneira equilibrada. Todos os minerais estão equilibrados ali, né? E para finalizar, você falou, nós não estamos com o cromo, mas você falou, né, da importância... O cromo é fundamental. O cromo é fundamental, principalmente o metabolismo do açúcar, né? Tanto para o indivíduo lá que tem uma predisposição a diabetes, como o indivíduo que tem hipoglicemia. Aonde encontrar o cromo? O cromo, você acha bastante também, a maior fonte de cromo, o germe de trigo não tem, mas é o melado de cana. O melado de cana é uma fonte riquíssima, rapadura, né? Verdade. De cromo, né? Frutos do mar também tem. Frutos do mar tem bastante cromo, camarão tem bastante cromo, osso tem bastante cromo, né?
Então, vai por aí, né? Se a pessoa comer uma vez por semana de peixe, incluindo frutos do mar, já é necessário. Já é uma coisa assim. Já supre a necessidade. Você tem uma ideia, aquela história que o pessoal às vezes descia, né, para a praia, lá para comer ostra, né? Os homens, por uma questão de potência sexual, né? Tem fundamento isso. Tem fundamento. Tem fundamento. Porque a ostra afrodisíaco, então. Tem muito zinco, né? O zinco, ele participa de mais de 100 e poucas reações celulares. Puxa. Entendeu? E ele é um gatilho, assim, pá, ele que detona várias reações químicas, né? Então, é importante. Essa coisa dessa classificação que a gente fez, proteína, gordura, açúcares, vitaminas, os minerais, o pessoal classifica como sendo assim, vitaminas inorgânicas, né? O que é uma coisa orgânica? É o que tem o átomo de carbono, entendeu? Então a proteína tem, o carboidrato tem, a gordura tem, a vitamina tem. O mineral não tem, entendeu? Quase assim quase não tem oh, meu Deus, o átomo de carbono. Então, mas ela é tão importante que é chamada de vitaminas inorgânicas, entendeu? Assim, uma classificação para as pessoas entenderem melhor. Né? Isso seriam os minerais, Os né? minerais. E, principalmente, sobretudo, o que a gente chama os minerais, os micronutrientes. São minerais raros, entendeu? Por exemplo, ali o ferro, o cálcio, o magnésio são macronutrientes. Os micronutrientes, cromo, selênio, lítio. Acho que em algum lugar eu estava vendo esses dias aí, não sei se nos Estados Unidos, uma predisposição a colocar lítio, eu não sei se no solo, não sei bem essa informação, ou nos alimentos, entendeu? Para evitar a depressão. Eu já até ouvi um comentário para evitar mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer também. Mal de Alzheimer. Lítio. Daqui a pouco a gente vai estar tomando para prevenção o lítio numa composição. É bem provável, bem provável. O excesso pode também prejudicar. Pode prejudicar, qualquer excesso, né? Ai, Celso, olha, já deu o nosso tempo. É que o assunto que interessa muito a todos nós, né? Inclusive ficou para trás a pergunta da Neide. Qual é o mineral bom para fortalecer os tendões? Os tendões? Magnésio. Magnésio. Manganês e magnésio, Então está respondido. Celso, deixa um contato, por favor. Beth, tem o meu site aí, Isso. né? E nesse site, eu tenho um livro escrito lá chamado Comendo Sol, que ali eu falo de vitaminas e minerais. Né? Verdade. E está disponibilizado ali gratuitamente. Então, quem quiser baixar, entra no site aí que tem lá. Que é www.batelo.med.br. É Batelo. Batelo. Eu sempre falei a vida toda Batelo. Meu professor de gineco que falava assim, não, é Batelo? Então tá bom. Então é www.batelo.med.br. Isso é coisa de amigo, né? Falar claro. no ar assim, né? Celso, obrigada, viu? Obrigado. Até uma próxima. Bom, gente, vou cumprimentar Walter, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Beth. Uma honra estar aqui mais uma vez no seu programa e também encontrar com o Celso aqui. A gente já somos remanescentes dos últimos 40 anos, ensinando o melhor caminho para a saúde, para as pessoas. Sem dúvida. É assim mesmo. Já são sócios aqui do programa. Obrigada. Gente, vamos chamar o nosso intervalo. Eu volto rapidinho com o Dr. Walter Mendes, acupunturista, iridólogo, e vai falar sobre dor na coluna. Identifique o problema antes dos sintomas. Até já.